Você não pode desistir dos seus sonhos jamais. Sabe por quê? Porque assim, ó, do nada, Deus pode realizá-los. E a maior prova disso está em Gênesis, a partir do capítulo 37, que conta a história de José, filho de Jacó, um menino sonhador. Depois, dá uma olhadinha lá para você ver como é linda essa história. Apesar de ser meio sinistra, ela acaba se tornando linda. José é um dos filhos mais novos de Jacó, filho da sua velhice. Ele tem alguns sonhos que Deus dá a ele. Só que o problema é que ele resolve contar esses sonhos. E aí está a primeira lição. Quando você sonhar, cuidado para quem você vai contar. Nem todos vão ficar felizes com seus sonhos. Bom, e aí ele conta para os seus irmãos. Seus irmãos ficam furiosos, porque no sonho é como se José fosse dominar sobre seus irmãos. Os irmãos dele então resolvem vendê-lo. José é levado como escravo para o Egito. Só que José não desiste dos sonhos que ele teve. Não desiste dos sonhos que Deus deu para ele. Lá no Egito, como escravo, ele resolve ser fiel ao Senhor que o compra. Então ele se torna governador da casa de Potifar. Ele se torna o cara. A Bíblia vai dizer que Potifar não dava conta de nada. Potifar era tipo aquele cara que só vinha para pegar o dinheiro do caixa, porque José era quem cuidava. Só que aí, infelizmente, a mulher de Potifar fita os olhos em José e sente desejos por ele. Aí ela vai e tenta se deitar com ele. José, por ser muito fiel e por não desistir dos sonhos que Deus havia dado para ele, foge dessa mulher. Ali José demonstra caráter, ali José demonstra fidelidade. E ali ele mostra que ele quer sim que os sonhos sejam realizados na vida dele, que ele não desistiu dos sonhos. José agora é preso, acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. Dentro da cadeia, ele mais uma vez prospera. Olha só o que Deus faz quando a gente não desiste daquilo que Deus nos dá. Chegam ali dois homens que vieram direto da casa de Faraó, um padeiro e um copeiro. Ambos tiveram um sonho. Quem é que está lá agora para poder desvendar esses sonhos ou para poder descrever esses sonhos para ele? Justamente José, que havia sido preso. Bom, José revela os sonhos a eles. Os dois voltam para a casa de Faraó. Chegando lá, o sonho se concretiza. Só que o copeiro esquece de José. Passa-se o tempo, mas José não desiste. Ele continua sendo fiel ao Senhor, fiel aos seus princípios, fiel aos sonhos que o Senhor havia dado para ele. Depois de um tempo, então, Faraó agora tem um sonho. Todo mundo já sabe, né, gente? Ele sonha com vacas magras, vacas gordas, espigas de milho ressequidas, espigas de milho bonitas. E aí ele fica maluco, chama todo mundo, ninguém consegue desvendar esse sonho. E aí, quem é que mandam chamar na casa de Faraó? O presidiário, que era escravo, além de escravo agora é presidiário, mas que só ele pode revelar, através da graça de Jesus Cristo, os sonhos para o Faraó. E aí o que acontece? Tá lá José em frente de Faraó. Faraó fala os sonhos e José desvenda o sonho. Além de desvendar os sonhos, José dá a solução de como não passar pela crise que Deus haveria de mandar nos próximos anos ali. E aí, adivinha só, quem é que acorda prisioneiro e quem é que vai dormir governador? O próprio José. O sonho que ele teve lá no início era justamente isso, que ele governaria sobre seus irmãos, sobre a sua casa. E aí vocês vão ver no decorrer da história que José, um dia ele está lá sentado, distribuindo comida. Quem chega lá para pedir comida? Os irmãos. E a primeira coisa que eles fazem é se prostrar diante de José. E sabe qual é o mais lindo dessa história? É que José, apesar de ter sido traído, vendido pelos seus irmãos, resolve perdoá-los e cuida deles até o fim da vida dele. Que nós possamos aprender muito com essa história, em não desistir dos nossos sonhos, em seguir firmes em nosso caráter e nosso objetivo com o Senhor, e a sermos perdoadores, porque nós também temos essa deficiência de talvez ferir alguém. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Amém? Que Deus abençoe sua vida, não desista dos seus sonhos, porque assim, ó, do nada, Deus pode realizá-los. Deus abençoe.